Goleiro Matheus Cunha na partida. Primeiro chute no gol foi gol. Aí os adeptos, ou boa parte deles, começaram a vaiar o goleiro. Nas estatísticas aí, ele fez 3 defesas depois, um chute do Gabriel no primeiro tempo e 2 no segundo, uma cabeçada do Matheus Fernandes e uma outra finalização de dentro da área, acho que do Lucas Barbosa, que ele defendeu com firmeza. Na estatística aí dos gols evitados, que o Samuel também odeia, menos 0,73. Então era para ele ter evitado um gol, pelo menos não conseguiu evitar, né? A gente tomou um gol pela qualidade das chances do Bragantino, não foi o suficiente. 0,73 gol não existe, ué. Como é que é? Aí nos passes, né? Foram 36 tentados, acertou 21, errou muitos passes longos, teve uma saída do gol correta, dos lançamentos aí acertou 11 de 26, fez um corte e recuperou 8 vezes a posse de bola. Queria saber sobre a atuação de Matheus Cunha, até chamei a atenção lá no 6x1, que hora que terminou o jogo assim e tal, ele fazendo a oração dele, o primeiro a chegar nele para dar um abraço foi justamente o Otávio, foi correndo ali para já lá abraçar ele, depois veio o Robertinho, vários outros jogadores também. Você comete um erro, e ninguém nega que ele falhou, mas depois da falha do goleiro, ficar a torcida, ainda com menos de 10 minutos de jogo, vaiando o cara. Como que vocês viram essa situação, além da atuação técnica do Matheus Cunha, mas o comportamento da torcida? Ô Caramujo, ali o Cruzeiro toma o gol, né, e no minuto seguinte, quando ele encosta na bola, já começa as vaias, e essas vaias duram ali, vamos dizer, metade do primeiro tempo, né, e aí depois... Não, foi até o final do primeiro tempo. Até o final. Então, porque aí depois ali começa... Você tava em qual setor? Eu tava no roxo. No roxo, né? Aí começou a ter aplauso. Isso, começou a parte da galera que começou a aplaudir. Exato. E aí no segundo tempo a situação muda, e aí a cada vez que ele encosta na bola, a galera comemora, né? Eu senti um pouquinho de ironia com alívio, uma brincadeira, digamos assim, né? Eu não acho que tem sido que não teve graça, mas ok. E aí no final do jogo a galera dá moral pra ele e grita o nome dele, né? Só pra fazer essa linha do tempo, esse storytelling da noite isso, hein? Da noite do Matheus Cunha. O inglês desnecessário é sempre bom, Estrangeirismo. Estrangeirismo. Mas aí, como o Caramujo falou, eu acredito que esse tipo de situação não ajuda, obviamente. Porque logo no lance seguinte, ao começo das vaias, o Cruzeiro quase toma o gol. O time, você até comentou isso, né? O time fica meio atônito ali, toma um ataque, e o Juninho Capixaba acaba chutando pra cima, foi muito próximo do gol. Então, eu também acho que não ajuda durante o jogo, é o goleiro, o cara fica sem confiança e tudo mais. Só que no fim das contas ele consegue ter uma exibição sólida, também não chega em uma bola muito difícil, as que chegam, que são mais tranquilas, ele consegue pegar. Mas eu acho que assim, por mais que a gente não goste, dá pra entender as vaias, porque naquele momento ali, né, até o Cruzeiro fazer o gol, poderia ser mais 3 pontos perdidos e mais 3 pontos na conta dele. Eu acho que foi uma vaia ali de um desespero por ver o que já aconteceu em outros momentos. Sim. E que pode fazer a gente tem um fato novo, que é o Arthur Jorge. E mostrou isso, né? Que o Cruzeiro busca a virada. Mas acho que foi isso. Depois o torcedor entendeu, né? E parou. Então, com bola rolando também, eu não vou... eu sou contra também, assim, eu tô falando, é uma forma minha de ver. Mas eu concordo com o Mike. Eu não consigo questionar o torcedor. Eu não acho de bom tom, por exemplo, você não faria, a questão da ironia. Depois, toda bola, eu não acho de bom tom. Agora, a questão das vaias, eu consigo entender um pouco essa questão, como o Samuel falou, é um medo e é uma frustração também. Porque, mais um jogo que a gente começa bem, que a gente tá em cima do adversário, e a primeira chegada do adversário... Antes de 10 minutos de novo. É vazado. A gente já discutiu aqui em algumas vezes questões de problemas defensivos do Cruzeiro. Agora, é fato que não pode, porque erros em alguns momentos eles vão acontecer, mas toda desligada, todo erro que a sua defesa der, você sofre um gol. O goleiro ele tá lá também como a última instância. Digamos assim, o zagueiro errou, o lateral errou, o goleiro tá ali como a última chance de salvação. Então isso precisa de ser ponderado. Mas é um momento que o Matheus Cunha ainda não consegue passar essa segurança pro torcedor do Cruzeiro. E o chute do Hurtado foi um chute fraco, eu achei um chute ruim, assim. Sim. Era pra ele ter defendido sem muita dificuldade, sem muito alarde, não era nem pra você, nem ter o da torcida, sabe? E aquela coisa, ele colocou mais um jogo a perder ali. Se o Cruzeiro não consegue virar o placar, se o Neiser perde outro gol, o Cruzeiro perde mais 3 pontos e tava aí na lanterna, na vice-lanterna do campeonato, entendeu? E 3 pontos que fazem falta lá na frente. E assim,
quando o Matheus Cunha toma um gol com 5 minutos, ele não coloca só a partida do Cruzeiro, coloca a situação dele em risco, mas também ele pressiona outros jogadores. Porque se o Cruzeiro não ganha o jogo, as críticas ao Neisser estariam sendo imensas por conta dos gols perdidos. O Jonathan Jesus, que chegou pra zaga agora, nossa, mas o Jonathan iam pegar, pinçar erros dele pra colocar. Então você expõe todo mundo. É isso. Acho que todos concordamos que o Matheus Cunha não é o goleiro dos sonhos de nenhum cruzeirense. Ele não tá fazendo... E sabe uma outra coisa, cara? No estádio, tá dando medo. Tudo que vai ao gol, sabe? Isso aí é péssimo. Pô, nossa, tá tendo escanteio, qualquer coisa. Falta de frente pra área, então o torcedor fica com muito medo. Sim. Então tem que mudar isso aí, velho. Depende mais dele, né? Então, depende só dele, inclusive. Né? E aí entra essa questão... Nós aqui não podemos fazer nada. E entra a questão, no caso. O Samuca, o Caramujo, o Pedro, o pessoal da audiência, que é o seguinte, o Matheus Cunha, ontem o Cruzeiro ganhou, mas ele colocou a partida a perder, infelizmente, né? A gente não gostaria de estar falando isso aqui, mas é o fato. E aí pode acontecer daqui pra frente dele fazer isso de fato, tem clássico pela frente, tem Palmeiras, tem Boca Juniors, então assim, dá pra gente confiar que sempre que acontecer isso o Cruzeiro vai virar o jogo, eu não sei... Porque o Cruzeiro ganhou, a gente fica mais tranquilo, mas eu não tenho confiança nele, entendeu? Eu não sei se bancar ele vai ser a solução, porque já são muitos jogos assim. É o terceiro jogo que o Cruzeiro toma gol defensável com menos de 10 minutos de jogo, entendeu? Então, cara, eu ainda assim não tô convencido que ele tem que ser o titular do Cruzeiro, porque ontem deu certo no final das contas, mas pode não dar, podia não ter dado e daqui pra frente pode não dar e colocar a temporada inteira a perder. Sim, eu acho que ninguém tá feliz com o desempenho do Matheus Cunha, não, tá? Mas a janela fechou, gente. A janela fechou, não vai contratar o goleiro ele ou o agora. Otávio. Então, assim, beleza, eu gosto do Otávio, acho um bom goleiro, mas, obviamente, o Otávio também não tá pronto. Então, se o Otávio entra, vamos supor aqui, vamos botar o Otávio no próximo jogo. Aí o Otávio toma um gol e não precisa nem falhar. Igual o Otávio tomou os gols no Mineiro, o pessoal ficou falando o quê? Esse goleiro é azarado. Esse goleiro é azarado. Esse goleiro aí, não sei o quê. Porque o cara acerta um chute na gaveta lá, o amigo da Kings League lá. XG menos 0,000. O cara vai lá e acerta o gol. Não, esse goleiro não serve, ele é azarado. Beleza, irmão. Beleza, então vamos ficar aí. Aí nós vamos botar um jogo o Otávio, aí o Otávio não serve, aí bota um jogo o Marcelo Heráclito, aí vai tomar um gol, não serve mais, bota o Vitor Lamounier, bota o Robertinho no gol, vai ser o quê? Goleiro não é peça descartável não, cara. A gente termina com o Rodrigo Ginha. Ô, Caramujo, eu até entendo... Aí resolve. Porque o Rodrigo Ginha também ameaça matar os adversários. Mas eu até entendo esse argumento e concordo em parte, só que assim, o Matheus Cunha já mostrou que assim, todo jogo ele tomou gol, e tomou gol defensável, sabe? Praticamente. Todo jogo, não. Praticamente. Né? Uma grande parte dos jogos, então. Mas e esse que me deixa com a pulga atrás da orelha, sabe? Porque se a gente vai ficar dando confiança, aí no próximo ele toma mais um e a gente fala, não, mas vai colocar o Otávio, aí no outro toma. Então, assim... Eu acho que o jogo contra a Católica seria um bom jogo. Pra colocar eu acho Pro Otávio, sim. Bom jogo não, né? Um jogo eu pra acho colocar. Eu acho que agora o Arthur Jorge ele entrou numa situação muito delicada. Porque... Você vai esperar o quê? Até o jogo da Copa do Brasil? Vai ser... Ele vai errar quantas vezes? Porque ontem foi mais um. Eu acho que deveria. O jogo passado ele tomou gol? Não tomou, mas no anterior ele tomou. Tá, ele tomou 4 gols. O primeiro foi de pênalti. O segundo numa chance cara a cara. O terceiro no escanteio que ele errou. Que ele demorou e ficou perdidaço. E o quarto gol, concordamos que ele não tem culpa. O quarto gol... O Caramujo nas lives do 6x1 e nas lives depois do São Paulo, meteu o ferro nele depois do São Paulo. Inclusive, agora não foi culpa dele. Um gol que o pessoal não criticou contra o Atlético Paranaense, o do Mendonça. Pra mim, goleiro do Cruzeiro tem que pegar aquela bola. Sim, tem que pegar. Começo de jogo. Eu acho que seria uma defesaça. Véio. Então, mas eu quero que o goleiro do Cruzeiro faça a defesaça. Mas falha não foi. Mas então eu quero entender só assim... É um chute defensável. Quantos jogos ele vai ter que faltar? Porque assim, ele falha muito. Isso eu acho que é consenso. Quantos jogos ele vai ter que falhar pra mudar alguma coisa? Mas aqui o Pedro... Tô falando do torcedor, entendeu? Tô falando assim, o ponto pra mim é que assim, hoje o torcedor é essa situação. Eu falo por mim, naquela falta do Quinones no jogo contra o Barcelona, que ele parou e preparou pra bater no gol, cara, aí eu falei, tem que bater na barreira ou ele tem que errar na força. Porque se ele der no gol, vai ser gol.
a sensação que eu tenho hoje é isso. Qualquer falta frontal que o Cruzeiro tem, eu torço pra bater na barreira ou o cara está pra fora. Porque se for no gol, dificilmente eu conto com uma defesa dele. Então, eu entendo, assim, eu acho justo o apontamento do Caramujo, e se o Otávio falhar, eu já falei isso que várias vezes, goleiro jovem costuma falhar mesmo, só que assim, ele tá falhando jogo sim, jogo não, ou pelo menos não defendendo o que ele poderia, então vai ser quando? Então no próximo jogo é o jogo não, hein? Que é o Então deixa ele jogar e poupa contra o Grêmio. Se é jogo sim, jogo não. Ah, meu Deus. Mas aí vai virar jogo sim também. Não, misericórdia. Enfim, meus amigos. Eu colocaria nesse jogo. Libertadores não tem rebaixamento, então vamos ver. Vai que o Otávio vai bem. Mas aqui, vocês acham que já... Então, beleza, né? Encerrou isso aí, né? Mas vocês acham que meio do ano tem que contratar? Assim, sim. Já definido, sim. tem que contratar. Meio do Mas ano, então, e até lá? São 14 jogos. são 14 jogos. A gente vai se virando jogo a jogo. Não deixa... É igual quando você vai na pelada, aí o goleiro Eu não tô falando time, o Matheus Cunha tem que ser o titular nos próximos 14, mas o Cruzeiro acabou de ganhar o jogo. Eu não acho que você troca o goleiro depois de ganhar. Se eventualmente o Cruzeiro for mal contra a Católica, ele for mal de novo, beleza, aí talvez você troca. Mas a gente acabou de ganhar. Mas aí já é o jogo do brasileiro, cara. Você Então, não tem margem aí pra você erro. Não, mas nenhum goleiro tem margem pra erro. Não, mas contra a Qualquer Católica, erro na do teoria, goleiro. você tem uma margem pra erro, velho. Pô, perdeu um jogo do grupo importante, Então sim, vocês mas... acham que a margem pra erro vale pro Otávio e não vale pro Matheus Cunha? É porque o Matheus Cunha já teve... Não, mas tempo. a margem dele já O esgotou. argumento de vocês está colocando o seguinte princípio: a chance do Otávio errar é maior. Então tem que pôr o Otávio na Libertadores. Não, é o que é vocês estão maior. falando. Não, é Vocês estão maior. falando o quê? É O porque ele vai Otávio entrar pode errar na pressionado. Libertadores, Ele vai mas não entrar- pode ele errar no É porque o Brasileiro. impacto de um erro, de um eventual erro, é menor do que o impacto de um erro no Brasileirão. Exato. Tá, não faz o menor sentido. Claro que Vocês estão Claro que pensando. faz. Não faz o menor sentido. O Cruzeiro perder pra Católica é pior do que perder pro Grêmio? Não, o Cruzeiro precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro. Mas o Cruzeiro não pode perder jogo nenhum. Não, mas... Não, beleza, É, Caramujo, tá. a gente sabe disso. Mas o ponto é, não tô falando que o Otávio vai errar mais do que o Matheus Cunha. Mas o que pressupõe o Não. argumento de vocês é esse. Vocês estão falando o quê? Tem que trocar o Otávio porque se o Otávio errar quarta-feira tá de boa. Mas vocês não estão O falando Otávio vai pro vocês não jogo estão de quarta pedindo o sem Otávio na ritmo. quarta porque vocês acham que o Otávio é melhor. Vocês estão achando eu que é acho porque que ele é melhor o... que o Matheus Cunha. É, eu Então, acho beleza. que ele é Então, melhor. então Eu acho que não ele é usa o pior do que argumento ele. ele pode errar na quarta. Mas ele Usa vai o pro jogo argumento sem eu ritmo, acho que o cara. Otávio é Exato. melhor. Ele vai pro jogo sem ritmo. É uma coisa que acontecer no jogo do Campeonato Mineiro, você fala assim, ó, os jovens têm que testar no Mineiro. É porque no menos Mineiro, perigoso você a margem colocar de um erro jogador é sem maior. ritmo em um campeonato onde tem rebaixamento ou onde não tem. Depende do Se momento fosse você desse colocar o campeonato. Sinisterra hoje, você colocaria ele contra o Grêmio ou contra a Eu não Católica? colocaria contra ninguém, Não. deixa ele recuperar. Não, ele recuperar, tá sem ritmo. Ele vai entrar contra a Católica ou contra o 20 Grêmio. minutinhos? Se for 20 minutinhos, minutos. pode ser contra a Católica. É Beleza. o próximo jogo. Não. Mas se o próximo jogo fosse contra o Grêmio, seria contra o Não, o Grêmio. Caramujo tá... Mas, gente, eu tô planejando jogo a jogo, velho. Vocês Sim. estão pensando... Eu tô pensando no próximo jogo, eu tô pensando Não, em eu quarta-feira. penso em quarta-feira, caramba, mas não dá pra gente também não pensar no Campeonato Brasileiro. A atenção vai ser dividida. Agora, não dá pra gente... porque não é mais ritmo de jogo. Pra mim, não é mais ritmo de jogo. O chat deve estar humilhando você aí, né, cara? Não, eu ri que o cara falou que eu estou uma draga, eu estou regredindo em pensamento. Bom pra caramba. Ai, meu Deus do céu. Quantos jogos o Matheus Cunha já tem? Uns 8. Deve ter uns, por aí, né, uns 8 a 10, né? No Brasileiro são 7. E quantos 6 gols- como titular. Quantos gols E sofridos? um na Libertadores. Um na Libertadores, mas tem um Campeonato Ele entrou Mineiro. um no Mineiro também. Entrou um no Mineiro. Ah, ele entrou que o Cássio machucou. É. Sim. Contra o Flamengo, né? Não, Pouso ele entra Alegre. no Pouso Alegre e depois tá, entra no a jogo contra o primeira- Flamengo. é. Que é a lesão mesmo, definitiva. Então somando, não são 9, né? Mas somando esses dois... São que ele- 9 jogos, 11 gols sofridos. Somando aí, inclusive, o jogo do Mineiro, que ele entrou no finalzinho, e o jogo contra o Flamengo, ele tomou um gol. 9 jogos, 11 gols sofridos. Fala aí, galera. Gostou desse vídeo? Então compartilhe, comente, curta também e espalhe pra geral. Tem muito conteúdo para você acompanhar aqui, todos os cortes e, claro, a nossa programação na Samuca TV. Tamo junto? Vamos que vamos!